Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social, mestre no serviço social e eu tô aqui hoje para falar sobre os segurados da Previdência Social. A gente já tem uma playlist aqui no canal falando sobre Previdência Social e um vídeo dá sequência ao outro. Então, o ideal é que você veja os vídeos que tem na sequência para quando a gente começar a falar sobre os benefícios da Previdência Social, você já tenha todos esses conceitos entendidos aí na sua cabeça, tá bom? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre os segurados da Previdência Social. Vem comigo que esse é o tema da aula de hoje. Bom, e para falar sobre os segurados da Previdência Social, eu vou começar mostrando para você aqui o slide e mostrar a diferença, que existem dois tipos de segurados previstos lá na Lei 8213 de 1991. Um é o segurado obrigatório e outro é o segurado facultativo. Qual a diferença? O nome eu acho que já dá a dica, né? Segurado obrigatório são as pessoas que exercem atividade remunerada, né? Algum tipo de atividade laboral, e obrigatoriamente precisam contribuir para a Previdência Social. Eles são os chamados segurados obrigatório e se subdividem em 5 categorias. Antes de falar das 5 categorias dos segurados obrigatórios, eu já vou te explicar o que é o segurado facultativo. Facultativo, o nome também já está dizendo. São as pessoas que não exercem atividade remunerada, mas que têm a opção de contribuir para a Previdência se assim elas desejarem. Isso foi uma possibilidade criada com a Constituição Federal de 1988, que abriu a possibilidade para mesmo que pessoas que não exercem atividade remunerada possam contribuir e aí garantir essa universalidade de acesso à Previdência Social. Um exemplo de segurado facultativo é, por exemplo, a dona de casa, o estudante, são pessoas que não até trabalham, a dona de casa trabalha muito, né? Mas não de maneira remunerada. E aí, se essa dona de casa ou o estudante quiser contribuir para a Previdência para já garantir, né, aquele período e no futuro não fazer falta, pode contribuir na condição de segurado facultativo. A gente vai gravar um outro vídeo aqui no canal só falando das alíquotas de contribuição de cada um, que é diferente. A alíquota de contribuição do facultativo, por exemplo, é de 20% e tem algumas exceções. E a dos segurados obrigatórios, elas também vão ter variações. Então, para não ficar muito extenso esse vídeo, vai ter um outro só falando das respectivas alíquotas de cada tipo de segurado, tá certo? Que é o valor que você vai contribuir todo mês para a Previdência Social. Em relação aos segurados obrigatórios, eles vão se subdividir em 5 categorias. Você acompanha comigo aqui no slide. A gente tem o segurado empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, segurado especial e o contribuinte individual. Eu vou falar um pouquinho de cada um para você ter uma noção rápida da diferença de cada um deles. Você vai acompanhar comigo aqui no slide. O segurado empregado é o mais conhecido, o mais famoso. E ele é o segurado que obrigatoriamente existe um empregador, que é a figura do patrão, da empresa, fazendo esse papel, né, de empregador. O segurado empregado, você vai ver aqui comigo no slide, ele vai prestar um serviço de natureza tanto urbana como rural a alguma empresa, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. O que acontece? O segurado empregado, quem vai recolher a contribuição é a empresa, a pessoa que faz essa figura de empresa, né? Porque não necessariamente é uma empresa. E aí ela vai fazer esse recolhimento, tanto da contribuição patronal à empresa, que também a gente vai fazer um vídeo só falando disso, de contribuição patronal. Em geral é 20% sobre folha, mas também existem exceções em relação à contribuição patronal. E ele vai recolher a contribuição dos empregados. Antigamente, antes da reforma do governo Bolsonaro, emenda constitucional número 103 de 2019, essas alíquotas do segurado empregado era de 8%, 9% e 11%. Esses valores mudaram, né? A alíquota hoje começa de 7,5% e vai até 14% dentro do regime geral de previdência. Para os regimes próprios, ela pode ser até 22%, dependendo do valor da remuneração do empregado.
no caso do servidor público. Mas aí a gente vai ter um vídeo só falando de alíquotas, aqui eu tô dando spoilers, né? Especificamente, tá? Mas o que você precisa saber aqui do segurado empregado? São pessoas que são contratadas por empresas e quem vai fazer a contribuição são as empresas, quem vai recolher. E o que isso garante ao segurado empregado? Em primeiro lugar, ele tem o direito, né, ele tem a garantia de que caso quando ele vá se aposentar estiver faltando alguma contribuição, a empresa não tiver repassado isso para a Previdência, quem vai se responsabilizar não é o empregado, porque não é culpa dele, não foi ele que fez o recolhimento e passou para a Previdência. Às vezes acontece da empresa recolher e não repassar para a Previdência. E aí é um crime isso, né? Mas quem vai responder é a empresa e não o segurado. Ele não pode ser penalizado por isso no caso do empregado, ok? Já o que diferencia um empregado do empregado doméstico? É o patrão. Se o empregado, quem contrata é uma empresa, o empregado doméstico, quem contrata é uma pessoa física que vai ter um empregado doméstico na sua casa. A gente tem as funcionárias, né? Os funcionários que exercem atividade dentro do nosso lar. E aí no slide você acompanha a descrição. É aquele que presta serviços de natureza contínua a pessoa ou família no âmbito residencial, ou seja, obrigatoriamente tem que ser no âmbito residencial. Se essa pessoa for tentar ser enquadrada como empregado doméstico, porque a alíquota do empregador é mais baixa, mas ela tiver numa atividade comercial, por exemplo, no comércio, lá na venda, na frente da minha casa, ela já não é empregada doméstica, ela é segurada empregada, tá? E aí essa atividade que a pessoa exerce na minha casa não pode ter fins lucrativos. Ela pode fazer uma limpeza, pode ser o meu motorista, pode ser o meu jardineiro, mas não pode ser uma pessoa que vai ficar no meu comércio na frente da minha casa, porque o comércio tem fins lucrativos. Deu para entender a diferença? Se a atividade tiver fim lucrativo, vai ser segurado empregado e não empregado doméstico. Por que algumas pessoas tentam enquadrar como doméstico? A gente vai falar no vídeo sobre as alíquotas. O valor da alíquota do empregador para o empregado doméstico é mais baixa e tem menos burocracia, né? Depois da criação do E-Social. Enfim, e outra questão importante que foi modificada em 2015 pela chamada Lei das Domésticas, que é a Lei 150 de 2015, ela estabeleceu quantos dias na semana a pessoa passa a ser considerada empregado doméstico. Tem que trabalhar mais de 2 dias na semana para ser considerado empregado doméstico. Por quê? Isso aí é para fazer uma segurança tanto de quem contrata como da pessoa que é contratada, para saber se você é ou não diarista. Exemplo, eu chamo uma pessoa para limpar a minha casa, para fazer uma faxina, e eu chamo por 2 dias na semana ou 1 dia na semana. Essa pessoa não é minha empregada doméstica. Ela é uma faxineira que vem uma vez por semana na minha casa. Agora, se ela trabalhar mais de 2 dias na semana, 3 dias, já é considerada empregada doméstica, eu já preciso assinar a carteira dela, né, enquanto empregadora doméstica e fazer todos os recolhimentos, ok? Deu para entender a diferença? Em relação ao trabalhador avulso, algumas pessoas veem o nome avulso e confundem com aquele termo mais comum que a gente diz, fulano tá avulso. Não é isso. O que é o trabalhador avulso? Aqui tá a definição. É uma pessoa que vai prestar serviço a diversas empresas sem vínculo empregatício específico com cada empresa. E aí quem vai fazer esse intermédio de recolhimento e de contratação para essas empresas? Existe um gestor de mão de obra, que pode ser um sindicato de categoria ou pode ser alguma associação, né? A associação, o sindicato vai ter aqueles profissionais e aí a empresa está contratando o sindicato ou a associação e a pessoa vai lá prestar serviço, tá? Não é uma contratação direta, por isso que ele não é segurado empregado, ele é um trabalhador avulso. E aí a relação trabalhista, aí já é direito trabalhista, não previdenciário, desse trabalhador avulso com esse sindicato não é uma relação igual a do empregado, segurado empregado, tá? Aqui eu vou me ater a explicação em relação à previdência, não em relação ao direito do trabalho, tá?
Eles podem, um exemplo de famosos, né, de trabalhador avulso, são, por exemplo, os portuários. Existem os portuários e os não portuários. Por exemplo, aquelas pessoas que estão lá ajudando a manobrar um navio no porto, né? Eles são segurados trabalhadores avulsos. Geralmente são filiados a algum tipo de sindicato, e aí é o sindicato quem vai recolher as contribuições previdenciárias e repassar para a Previdência. Então, uma coisa importante: o empregado doméstico e trabalhador avulso são pessoas que não são elas mesmas que vão recolher a contribuição delas. São as figuras de empresa, mesmo que não seja propriamente a empresa, é a figura do patrão. Seja a empresa, ou o empregador doméstico, ou o sindicato, eles vão recolher e vão repassar para a Previdência. O que é que isso tem de diferença? Caso dê algum problema em relação a esses segurados, de falta de contribuição, enfim, eles não podem ser responsabilizados porque não são eles que fazem o próprio recolhimento. Isso é diferente em relação, por exemplo, ao contribuinte individual, que é o próprio contribuinte quem vai lá, paga o seu carnezinho todo mês e recolhe sua contribuição e paga para a Previdência. Nesse caso do contribuinte individual, ele é responsável por toda e qualquer falta de contribuição no futuro. Às vezes fica um lapso temporal, por exemplo, você trabalhou, contribuiu, sei lá, por 10 anos, ficou, sei lá, sem renda, ficou lá um ano sem contribuir, depois volta a contribuir. Tudo isso é responsabilidade do próprio contribuinte individual, porque é ele quem faz o próprio recolhimento, certo? Quem é o segurado especial? O segurado especial, ele não é padrão como os demais. Por quê? Porque ele vai ter acesso à Previdência não necessariamente por contribuição. A gente sabe que a Previdência é uma política contributiva, mas o segurado especial, o benefício que ele vai ter direito a receber em relação ao tempo de trabalho. Essa é uma exceção que foi criada na Constituição Federal de 88 para garantir, por exemplo, a universalidade para, por exemplo, os trabalhadores rurais ou equiparados, né? Produtor rural, o pescador, enfim, se enquadram como segurados especiais. Eles não vão receber benefício por tempo de contribuição, mas é por tempo de trabalho. E aí a definição tá aqui, você acompanha comigo. São pessoas físicas residentes em imóvel rural, para garantir a universalidade para os trabalhadores rurais, tá? Que individualmente ou em regime de economia familiar, porque pode ser que a pessoa não esteja sozinha, ela tá lá trabalhando no roçado junto com a família dela. Ele, né, o segurado especial e toda a sua família se enquadram na condição de segurado especial, na condição de trabalhando em regime de economia familiar. E ainda que eles tenham algum tipo de funcionário trabalhando para eles, é permitido desde que não ultrapasse 120 dias por ano. Por quê? Às vezes está na época da colheita. Eu trabalho lá no campo e tenho a minha família trabalhando comigo, mas na época da colheita é muita coisa para um dia só por semana, para minha família recolher tudo. Então eu posso contratar uma outra pessoa, tá, para trabalhar comigo, sem perder a condição de segurado especial, desde que ela não trabalhe mais de 120 dias por ano, tá? E aí, como eu já tinha dito, essa pessoa tem que estar na condição de produtor rural ou pescador artesanal. E para concluir, a gente tem o contribuinte individual, que ele é a grande categoria de segurado obrigatório que engloba as mais diferentes tipos de pessoas. Quem não se enquadrar em nenhuma dessas outras condições, né, nessas opções, empregado doméstico, trabalhador avulso ou especial, com certeza ele vai ser um contribuinte individual. E aí a definição dele, né? É uma classe de segurados composta por trabalhadores não enquadrados nas anteriores. Dentre eles, a gente destaca quem? Os empresários, trabalhadores autônomos ou equiparados, ministros de confissão religiosa, ou seja, padre, pastor. Ele pode fazer a sua contribuição como contribuinte individual nessa condição. E existem diversas outras possibilidades, né? Você lá tem o seu negócio, microempreendedor individual, MEI, né? Ele é um contribuinte individual. Ele mesmo recolhe sua contribuição e repassa para a Previdência Social. Essa é a grande diferença, tá?
Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou terminando por aqui. A gente vai ter uma sequência de vídeos explicando todos os conceitos da Previdência Social, para enfim chegar nos vídeos que vai falar sobre os benefícios. Porque quando eu estiver falando de benefício, eu vou dizer, isso aqui só é garantido ao segurado empregado. E aí lá eu não vou explicar novamente o que é o segurado empregado, você precisa ter visto esse vídeo para poder entender. Então, um é sequência do outro, tá bom? Então, continua assistindo essa playlist para entender toda a legislação da Previdência Social, tá bom? Beijos! Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Beijão!